Alô? Não. É esse aqui. Desculpa. Problemas técnicos. Então vamos dar início com a prece. Vamos procurar aquela sintonia com o plano maior. Elevemos o pensamento ao mais alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe Espiritual, a todos esses espíritos amigos, benfeitores, protetores e mentores desta casa de oração, que bem sabemos, desde as primeiras horas do dia, preparam este ambiente para nos receber. Pai de amor e de bondade, que o aprendizado da noite de hoje nos faça refletir melhor sobre as nossas ações, sobre o nosso comportamento, sobre a direção que estamos dando para a nossa existência. Pensemos nisso. Pensemos na oportunidade que Deus nos concedeu através dessa reencarnação. Uma oportunidade única. Se pararmos para meditarmos um pouco sobre tudo isso, vamos ver a bondade infinita de Deus e vamos buscar nos melhorar na nossa conduta, no nosso tratamento com o próximo. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a nossa reunião de hoje, abençoe o nosso companheiro Eduardo, que o seu mentor espiritual possa intuí-lo, que ele passe a mensagem, os ensinamentos do Cristo, com toda a alegria que ele tem, com toda a sabedoria, serenidade, para que nós aproveitemos muito bem disso. É com muita gratidão por estarmos aqui que nós vamos dar início à palestra da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livra-nos, Pai, da prática e da influência de todos os males, agora e sempre. Que assim seja. Não sei se eu agradeci, vou agradecer de novo ao Wesley, né? Muito obrigado pela sua presença e as portas estão abertas, viu? Toda quarta-feira que você quiser vir, nós estamos aqui para te escutar, tá? Muito obrigada. Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite a todos e todas. Que a paz, o amor do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite agradável. A Teresa falou que está frio, mas está um calor humano aqui incrível, tá? Fantástico. E depois desta apresentação do Wesley, nem precisaria mais de palestra, né? A música, ela tem duas finalidades na nossa vida. A primeira é, através da melodia, nos acalmar, nos elevar, tornar o nosso ambiente espiritual mais calmo, melhor. E a segunda é, através da letra, nos trazer uma mensagem de paz, de amor, uma mensagem que nos eleve também. E infelizmente nós vemos aí o nosso movimento de música popular com um repertório de baixíssima qualidade no momento, né? Mas eles somente encontram guarida, somente têm sucesso porque nós ouvimos, porque nós compramos, porque nós aderimos, porque nós ainda vivemos no mundo de provas e expiações,
onde o mal predomina sobre o bem. Quem gosta do mal aqui? Levanta a mão. Não? Verdade? Vamos fazer um teste aqui com vocês, tá? Vamos supor que ao sairmos daqui, na esquina de cima tenha um concerto com a Orquestra Filarmônica de Viena, de não sei de onde. E na esquina de baixo tenha um incêndio pegando fogo em alguma coisa. Onde nós vamos? Aí você liga a televisão, você tem um canal, Rede Vida, uma palestra, alguma coisa, mas você tem um programa de sensacionalismo e nós aderimos. O mal somente encontra repercussão porque nós ainda somos inferiores. E esta é a nossa tarefa aqui, nos melhorarmos. E hoje nós vamos falar de paz. Quem aqui quer paz? Levanta a mão, vamos ver. Todo mundo. Quem aqui ora pedindo paz? Quem busca um lugar de paz para ficar? Tá. Nós trouxemos como inspiração para esta palestra a música, a oração de Francisco de Assis, que provavelmente não é de Francisco de Assis, porém tem tudo a ver com o homem, o ser bondoso e caridoso que ele foi. Tá? Será que Francisco de Assis, na oração, pede paz? Não. Ele começa dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Nós não podemos buscar algo lá fora que tem que estar dentro de nós. A paz não vem do exterior. A paz é uma condição íntima de cada um, querer estar bem ou não, querer estar em paz ou não. Lá no Evangelho nós temos: na casa do meu Pai há muitas moradas. E o Evangelho nos traz que nós não devemos entender por moradas somente os mundos físicos, os mundos espirituais, mas também a nossa condição mental, porque nós criamos dentro de nós o céu ou o inferno. Nós criamos a paz ou a tormenta. E nada depende, a nossa paz em nada depende de outras pessoas, somente de nós mesmos. Vamos analisar, tá? Coincidentemente, dia 17 de janeiro eu fiz essa mesma palestra lá no fórum e o Wesley estava cantando lá também muito bem, né? E cantou a oração de Francisco de Assis. Ele não percebeu, mas eu fui passando aqui para o pessoal acompanhar na hora que ele estava cantando, né? Então nós vamos lá. Primeiro, Francisco de Assis fala: fazei de mim um instrumento de vossa paz. O que Cristo espera de nós é que nós sejamos os divulgadores da Boa Nova. Nós sejamos aqueles que na nossa sociedade sejamos reconhecidos pelas nossas obras, pelo nosso comportamento, que nós consigamos fazer um mundo melhor, não através de mudar os outros, mas de mudar a nós mesmos, que é a coisa mais difícil, muito complicado nós mudarmos a nós mesmos. Então vamos lá, ele começa: onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu sei que aqui todo mundo faz isso, mas Barretos não. Lá o pessoal ainda não obedece isso. Por exemplo, quando eu leio uma notícia negativa no WhatsApp, eu não replico, porque eu sei que ela é negativa. Eu vou provocar mais ira, mais ódio, mais dissensões. Como é que nós estamos reagindo com tudo de negativo que ocorre à nossa volta? Quando eu vejo na televisão alguma coisa assim: polícia persegue e mata 3 bandidos. O que a gente fala?
Oh, 3 a menos. Deus fez justiça. Como se Deus fizesse justiça e precisasse mandar matar alguém, enquanto que Jesus e o próprio Velho Testamento nos fala que Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. Quando nós escutamos que um jovem pega uma machadinha e entra numa escola e mata diversas crianças, a gente se revolta, a gente se desespera, achando isso o cúmulo do absurdo, não compreendendo que na terra o mal predomina, que aquele jovem que fez isso somos nós ontem. Porque Chico Xavier pergunta para o Emmanuel: Emmanuel, o que é um assassino? E Emmanuel fala: é você descoberto. Porque todos nós ainda temos os germes do mal dentro de nós. E aqui na terra nós viemos para nos auxiliarmos, nos ajudarmos mutuamente para que atinjamos o nosso fim, que é a perfeição. Que Jesus falou que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderia. Que Jesus falou que não veio para os sãos, veio para os doentes. E que este jovem que fez uma barbaridade dessa, ao nosso ver, primeiro nós temos que analisar que quem sofreu o ataque não necessariamente recebeu uma injustiça. Não existem injustiçados na terra. É a necessidade que nós temos ainda dos nossos resgates, dos nossos erros, e coisas negativas nos acontecem. Por quê? Nós não podemos acreditar. Vocês acreditam que Deus é bom? É justo? É. Que Deus é onisciente, onipresente, onipotente? É. Deus estava naquela escola? Sim ou não? Sim. Deus sabia o que ia acontecer? Sim. Deus viu? Viu. Deus poderia evitar? Poderia. E por que não fez? Porque tudo está nos conformes das suas leis. Jesus nos falou: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que provocar o escândalo. Não estamos excusando a atitude do rapaz. Ele se comprometeu. Aqueles que partiram através da desencarnação cumpriram a sua tarefa e ele está adquirindo novas responsabilidades. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Nós acabamos de sair agora do processo eleitoral muito... Eu nunca vi na minha vida inteira um movimento tão forte de ataques, de agressões, que chegou a atingir famílias. Quantas famílias pararam de se relacionar, deixaram de se falar, porque um participava, era favorável a um candidato, o outro ao outro. Nós esquecemos que o maior dom que nós temos de Deus é a vida. E a vida nos oferece a liberdade. E quando nós temos liberdade, o que significa liberdade? Significa eu fazer tudo aquilo que eu quero, que não prejudique o meu semelhante, que não afete o meu semelhante. Então vamos supor aqui que nós saímos daqui e vamos num restaurante comer. Alguém vai pedir uma salada, porque é vegetariano. Alguém vai pedir um peixe. Alguém vai pedir uma carne de frango. Outro vai pedir uma macarronada, uma massa. Isso acontece? A gente fica bravo porque o outro não pegou o prato que eu peguei? Não, porque cada um tem a sua liberdade. E por que eu não posso torcer para um time e ele para o outro? E por que eu não posso votar num candidato e ele no outro? Isso se chama respeito. Respeito às pessoas
para que elas tenham. Você não precisa concordar com as pessoas, mas você tem que respeitar. Porque cada um é livre para fazer aquilo que quiser. E Jesus, em momento nenhum, veio nos dizer que nós deveríamos mudar o próximo, mas sim mudarmos a nós mesmos. Ele falou assim: se a sua mão é motivo de escândalo, arranca-o, arranca, joga fora. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Se a tua justiça não for maior do que dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Tudo que Jesus falou foi para nós. Antes de você olhar o cisco que está no seu companheiro, tira a trave que está no seu. Tudo era para nós. Então nós temos que fazer a mudança em nós mesmos. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, que eu seja o apaziguador. Onde alguém estiver criticando, quando alguém chega e fala para você, fulano fez isso e aquilo, o que a gente faz? Já começa a malhar. Enquanto a gente deveria ressaltar as qualidades para cortar esse vício, esse círculo de maledicência. Não é porque é verdade que nós temos que falar. Não, de maneira alguma. Nós temos que cortar isso, começar a ver as qualidades das pessoas. Jesus estava caminhando com os discípulos quando de repente eles passam por um cão morto, podre, fedendo, e eles disseram: nossa, que coisa horrível, que cheiro ruim, que cena lamentável. E Jesus olha e fala assim: que belos dentes tinha esse cão. Dentro da podridão ele tirava algo de positivo. Então nós temos que também buscar ver o lado positivo da vida, porque nós enxergamos a vida de acordo com a nossa visão. A paisagem é a mesma, mas quem enxerga de forma diferente. Onde houver discórdia, que eu leve a união, que eu não seja mais um a colocar lenha na fogueira. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, que eu leve o esclarecimento, sem forçar ninguém, sem fazer proselitismo, sem agredir e atacar as pessoas sem violentar as pessoas. Uma das coisas que eu mais vejo no meio espírita é a violência contra as pessoas travestidas de caridade. Porque muitas casas espíritas distribuem cesta básica a troco da pessoa assistir uma palestra espírita. Ela não é espírita. Nós estamos violentando a pessoa. Se eu quero fazer caridade, eu dou. Caridade significa dar sem nada em troca. É dar por dar. Se ela quiser espontaneamente frequentar, é outra história. Eu fui numa cidadezinha bem perto daqui, fazer uma palestra, e chegou uma pessoa para buscar cesta, e a dirigente da casa me falou assim: tá vendo, Eduardo? Ela não quer ficar para sua palestra. Eu falei: por que será? Ela falou que o pastor falou que não é para ela mexer com esse negócio de espiritismo. Eu falei: então, e você quer violentar a pessoa? Ela não é a crença dela. Você vai falar de reencarnação, ela não acredita. Você vai falar de espírito, ela não acredita. Faça o seguinte: se o negócio de vocês é presença, dá 10 reais para cada um, você vai lotar a casa toda semana. Mas a caridade, eu fui numa casa em Minas Gerais, e a casa lá em Juiz de Fora, tinha uma casa lá que tinha sacolinhas de cores diferentes. Tinha sacolinha azul, amarela, vermelha, verde. De acordo com a frequência da pessoa nas aulas, ela recebia um X de alimento. Agora, eu não sabia que a fome estava condicionada à aula. Se nós damos cesta básica na casa espírita, ela tem que ser de acordo com a necessidade de cada um. Eu não posso distribuir 10 cestas iguais. Tem uma família que tem 3 filhos, a outra só tem um. É uma reflexão que eu falo na casa espírita. Por quê? Porque Kardec nos coloca que a doutrina espírita não é para fazer prosélitos. A nossa caridade tem que ser uma caridade real. Dar sem nada em troca. Então eu tenho que esclarecer as pessoas. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E lá na pergunta 886, o que é a caridade? Segundo entendia Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Não tem nada a ver com dar. Dar as coisas é obrigação. Porque nós temos, e quando nós temos,
Nós devemos. Você já sabia que quando você dá, você tem crédito? Sabia disso? Se você for lá e fazer um depósito no banco, você deu o seu dinheiro para o banco, ele acredita para você. Você tem um crédito. Tudo que nós dispusermos é crédito. Tudo que nós retermos é débito. Então, tudo aquilo, as pessoas ainda não entenderam que tudo que nós aplicamos para o bem, para o amor e para a caridade, jamais vai nos fazer falta e vai voltar, tá? Com lucros. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Mas a verdade, ela é uma pedra preciosa, ela é um diamante que se eu atirar no rosto do outro, eu vou machucá-lo. Eu tenho que envolver a verdade no veludo do amor. Para cada 1 grama de verdade, 1000 litros de amor. Porque nós não podemos, a pretexto de estar dizendo aquilo que é a realidade, ferir, agredir. Tem muitas maneiras de você falar a mesma coisa. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O que é desespero? É não esperar. Porque nós nos apavoramos por algum momento difícil que nós vivemos, esquecendo que nós temos o Espírito protetor, um anjo da guarda, os espíritos familiares, Jesus e Deus cuidando de nós. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Alegria no rosto, isso nós deveremos ter todos os dias, desde que nós acordamos. O mês passado eu estive em São Paulo, fui para o aniversário do meu neto. Mês passado não, este mês. E eu fui com a minha outra neta mais velha, ela quis ir na Liberdade. É um passeio maravilhoso, tá? Você paga metade dos pecados, num passeio de Liberdade num sábado, tá? Aquilo lá é coisa de louco, tá? Só jovem mesmo para aguentar. E aí, enquanto elas estavam fazendo compra, eu fui lá na Tabatinguera, na Sé, comprar um material para a nossa ONG de animais lá de Barretos, umas embalagens. E eu estava passando do lado da Praça da Sé e vinha vindo uma moradora de rua, bem típica mesmo, suja, cabelo assim estava duro, tá? Estou descrevendo a situação real dela, nada a ver com preconceito, tá? E eu falei bom dia. Ela me abriu um sorriso e me deu um bom dia que mudou todo o meu dia, que mudou um simples bom dia que ela me deu. E a hora que eu percebi o benefício que ela me fez, eu tentei voltar e não a encontrei mais. Eu deveria ter dado um abraço nela naquele momento. Um simples sorriso, mas foi um sorriso tão espontâneo, tão bonito. Eu cheguei e fui comentar com a minha esposa lá, que eu falei, ganhei o dia de um lado e perdi de não ter retribuído de uma outra forma. O bom humor, o sorriso, a ciência já comprovou que ele traz qualidade de vida, que ele nos evita de ficarmos doentes, que ele nos traz mais amigos. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa chata? Não, né? E por que nós somos chatos, então? Sartre diz o seguinte: se você, quando está sozinho, não está bem, é porque você está em má companhia. Sozinho você está em má companhia, porque você não, às vezes nós não somos boa companhia nem para nós mesmos, quanto mais para os outros. Se quisermos ter qualidade de vida, uma vida alegre e feliz, sejamos felizes também, tá? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Jesus nos falou que a nossa luz é para ser colocada lá em cima, para que ilumine a todos. Não é para colocar debaixo da cama, não é para esconder. O pouco que nós sabemos tem que ser dividido, compartilhado. Ó mestre, agora uma outra coisa. Nós, como eternos pedintes, como eternos carentes que nós não somos carentes. A gente não quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser mimado, a gente quer as benesses todas. Francisco de Assis, ao contrário. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Não me importa se a outra pessoa não me entendeu, me importa que eu
a compreendi. Me importa que eu consolei alguém, me importa que eu amei, amar que ser amado. Quem é carente de amor é porque não tem amor, porque quando nós temos amor, nós somos autossuficientes. Nós não precisamos ficar choramingando o amor dos outros. Pois essa daqui é uma frase que os nossos políticos deturparam completamente. Pois é dando que se recebe. E aí você tem nos meios políticos as barganhas desonestas para os benefícios pessoais. Quando Francisco de Assis fala nesta oração que é dando que se recebe, é que Deus, que é nosso Pai, Ele vai nos devolver tudo aquilo que nós dispensarmos com amor para com as demais pessoas. É a lei de causa e efeito. É aquilo que Paulo diz na carta aos Gálatas: tudo que semeares, aquilo colherás. O tempo é curto, senão eu contaria algumas histórias verídicas que nós já tivemos isso na prática. Em muitos locais que nós passamos, nas ONGs, na nossa ONG de animais, nós lutando e com muita dedicação, aí recebemos uma ordem de despejo com 200 animais abrigados e nós construímos uma ONG gastando o equivalente hoje a R$1,5 milhão. De onde saiu o dinheiro? Só Deus sabe. Vamos fazer. Faz, que ajuda vem. Tudo que você se dedica e faz com dedicação e amor, pode ter certeza, Jesus nos falou, tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Só que Ele não vai dar só porque você pede. Primeiro Ele vai ver se o seu pedido é justo. Primeiro Ele vai ver se aquele pedido seu vai ser bom para você ou não. E depois Ele vai analisar se você está fazendo a sua parte. Quem aqui quer ganhar na loteria para ajudar a questão de caridade? Não quer? Todo mundo vai, se eu ganhar na loteria, eu vou reformar a casa, eu vou fazer... A gente não fala isso? Aí Deus faz um teste com a gente. Sabe o que Ele faz? Ele pega uma rifinha de R$500 e faz você ganhar. Para ver se você vai dar para os outros mesmo. O que nós fazemos? Aí você ganha uma moto numa rifa. Ah, vou dar para o meu filho. Se nós não somos fiéis no pouco, não vamos ser no muito também. Então, o dano que se recebe é: nenhuma centavo que você usa para o bem do próximo vai te fazer falta. Eu trabalho em diversas entidades. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que eles cortam é ajuda para a entidade. Coitados. Mas, azar deles, né? Vamos lá. É perdoando que se é perdoado, isso está na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E é vivendo, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então a oração de Francisco de Assis nos traz um roteiro, um caminho para a nossa paz. Porque todas as vezes que nós agimos de acordo com as leis de Deus, pergunta 614 do Livro dos Espíritos, o que é a lei natural? É a lei de Deus? É a única necessária para a nossa felicidade? Ela nos indica o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. E nós somente somos infelizes quando dela nos afastamos. Eu só sou infeliz quando me afasto da lei de Deus. E onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Significa que a nossa felicidade também está na nossa consciência. Então nós vemos aqui uma passagem de Jesus, que está no Evangelho de João, que ele nos fala: a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Dou-vos a paz que o mundo não pode dar. O que seria para nós a paz? Geralmente, nós colocamos a nossa paz em coisas materiais. Nós colocamos a nossa paz não no nosso íntimo. Então, por exemplo, a minha paz, se eu comprar um carro, eu vou poder trabalhar e vai se melhorar. Se eu tiver minha casa, eu vou ter paz. Se eu tiver saúde, eu vou ter paz. Se meu filho for... A paz não está em nada que é do mundo. Não te dou a paz que o mundo dá. Se fosse assim, as pessoas ricas não suicidariam.
E nós temos aí exemplos de pessoas, tá, que, tendo muito, agora nós tivemos aí o caso do Whindersson, né? É conhecido de todo mundo, ele tentando suicídio. Uma pessoa que resolvida na vida financeira, com sucesso, mas sem sentido da vida. Chegou a ligar ao CVV, e ele agradece muito ao CVV, porque lá ele encontrou um grande amparo. Porque nós buscamos muitas vezes a nossa felicidade em coisas que são passageiras. É igual você tomar droga. Você começa com uma dose pequena, de repente ela não te satisfaz, você aumenta. Não te satisfaz, você aumenta, até chegar num ponto que você se descontrola tudo e você acaba muitas vezes até provocando a sua própria morte, o suicídio direto. Então a paz que Jesus nos deu, nos promete, é outra que nós vamos ver daqui a pouco. E eu que fiz questão de trazer um outro aspecto aqui, que Jesus mandou nos amar ou nos armar? Nós precisamos nos desarmar, não somente falando em termos de armas, revólver, outras coisas mais, mas em termos das prevenções e daquilo que nós carregamos contra as próprias pessoas. Nós tivemos, algum tempo atrás, não sei se vocês se lembram, o plebiscito do desarmamento. No começo, 80%, olha como é que nós somos volúveis. Aí a gente, no começo do plebiscito, 80% da população era a favor, era contra as armas. 20% a favor. Entraram duas grandes empresas, CBC e Taurus, financiando a campanha. Está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Se vocês entrarem lá, vocês têm os valores que foram doados por cada uma. E fez uma lavagem cerebral na gente, porque a gente não tem vontade própria, a gente vai pela cabeça dos outros, dizendo que estavam tirando um direito, porque hoje estão cortando a sua arma, amanhã vão cortar outra coisa, que a arma você se defende, que a arma não faz isso. Fizeram uma campanha tamanha que 80%, os 20 viraram 80 e 80 virou 20. Eu vi, infelizmente, espíritas defendendo armas. A arma não tem outra finalidade a não ser para matar. A arma protege? Não. Só tem uma coisa que protege: Deus. Sabe aquele jovem, aquela pessoa que foi lá e mandou blindar o carro porque estava com medo de assalto, outras coisas mais? Agora eu estou seguro. Aí ele para no posto para abastecer, a hora que ele abre a porta, alguém põe a revólver na cabeça dele. Não tem, gente. Sabe aqueles condomínios fechados que se isolaram, as favelas vão crescendo, e eu vou ficar num condomínio que lá eu tenho segurança? Ledo engano. Jesus nos falou: aquele que der a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque nós ainda não compreendemos que o que nós trazemos é uma roupa que pode ser substituída. Que a morte física nada mais é do que um retorno para a sua verdadeira pátria espiritual. É claro que nós não vamos abusar, não vamos provocar. Nós temos o nosso instinto de conservação, que é justamente para a preservação da vida. Mas nós não podemos viver em função do corpo. O corpo é o instrumento que nós utilizamos, que nós temos que viver em função da alma. Vamos lá. O grande problema da falta de paz é que as pessoas não sabem onde vivem. Isso aqui é uma pesquisa que teve eu não me lembro a data aqui, mas que nos diz que 70% das pessoas vivem no passado. Passado já foi. Passado não existe. Passado não volta. Passado deve ser referência, não residência. E eu encontro pessoas, a gente encontra pessoas. Nós fomos numa sessão de psicografia, eu fui fazer a palestra enquanto o Newton Stuck psicografava lá em Catanduva, e a minha esposa sentou perto de uma senhora que foi lá buscar uma mensagem da filha que morreu. Quantos anos tinha morrido? 25 anos que a filha tinha morrido.
Ela estava até hoje procurando notícias. Talvez ela esteja até reencarnada já. Ter saudades é natural. Ter saudades é normal. Mas nós não compreendemos que um ser querido vai ser feliz quando nós estivermos bem. Quando eu estou ruim, péssimo, tem mãe. Nós encontramos muitas mães, com todo respeito à dor que a mãe sente da perda de um filho, mas tem mães que têm filhos órfãos de mães vivas, porque a mãe às vezes tem 3 filhos, um volta para casa mais cedo, e ela esquece que tem mais 2 e vive em função do que foi embora. Ter saudade é natural, é normal, ter dor é normal, gente, ninguém está falando isso aqui. Mas nós temos que compreender que aquele que foi, cumpriu a sua etapa. Se nós formos lá no livro Somos 6, pegarmos as mensagens daqueles espíritos que morreram nos incêndios do Joelma, do Andraus, eles cumpriram uma tarefa. E tem um poema lindo, psicografado por Chico, que fala que enquanto na terra tristeza, choro, lamento, saudades, no céu festa, alegria pelo retorno daqueles que cumpriram a sua missão. Enquanto nós não tivermos consciência de que a nossa verdadeira vida é lá, nós vamos lamentar a perda da nossa vida aqui, tá? Então nós vamos viver no passado. Nós podemos viver no passado por arrependimento, remorso ou saudade, tá? Então o arrependimento é uma coisa boa, útil, porque nos leva a reconhecer o erro e nos modificar. O remorso já é a dor que eu tenho pela dor que eu provoquei. O remorso, ele é, na maioria das vezes, inútil. Por quê? Porque eu entro em remorso quando eu sou pego em flagrante, quando eu sou descoberto. Por exemplo, eu traí a minha esposa, ou meu esposo e fui descoberto. Eu estava roubando e fui descoberto. E o remorso, ele nos provoca a dor, porém a pessoa não se modifica, porque ela não tem consciência do que ela fez foi errado e ela vai fazer novamente. O arrependimento já nos leva a reconhecer o erro e não praticar mais. Mas nós temos também a saudade. Então, sabe, eu trabalhava numa multinacional, tinha um bom emprego, um bom salário, um carro novo, viajava todos os anos para o Nordeste, para o exterior, e agora eu fui demitido, estou aqui vendendo cachorro quente. Vá vender cachorro quente com alegria. Aquilo que passou não volta mais. Na nossa vida, não existe passado, não existe futuro. Existe presente. Por quê? Jesus nos fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Alguém dirige aqui automóvel? Vocês conseguem dirigir o carro olhando para trás? O que vai acontecer? Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar para o para-brisa, não para o retrovisor, não para o vidro de trás. Aconteceu? Aconteceu. Eu fiz um aborto, agora o que vai ser da minha vida? Você fez, acabou. Todos erramos aqui. Não é só você. Vamos fazer, o que eu tenho que fazer para recuperar dessa coisa errada que eu fiz? Vou ajudar num lar de crianças, vou ajudar num lar de idosos, vou fazer caridade e vou fazer alguma coisa para eu reparar aquilo que eu fiz, para não esperar outra vida. Passado foi. Tá? Quem vive de passado tem depressão. Quem vive de futuro tem ansiedade. Quem vive do presente? Se viver bem, vive bem. Se tiver excesso de presente, tem estresse. Então, nós temos que tomar cuidado também, tá? 25% vivem no futuro. Quando acontecer, se eu fizer isso, se fizer aquilo. Ninguém está falando que você não tem que planejar. Planejar o futuro é uma coisa, se preparar para o futuro é outra, viver o futuro é outra vida, é outra coisa. Porque nós colocamos a nossa felicidade em tudo aquilo que nós não temos. Já repararam que a felicidade é o que nós não temos?
Quando a gente adquire, perde valor? A felicidade é igual um jogo de futebol. No jogo de futebol, a felicidade é a bola. Tem 22 jogadores correndo atrás dela. A hora que pega, chuta para frente. Aí corre atrás de novo e chuta para frente. É assim. A minha felicidade é quando eu comprar um carro. Eu compro o carro. Ah, mas agora eu quero um carro importado. Aí eu quero uma casa, eu quero isso. É sempre eu jogando para a frente. Então o futuro, nós temos que viver a nossa realidade, tá? E não a essência. A essência é aquilo que nós queremos. A realidade é aquilo que nós temos. Busquemos aquilo que nós queremos, mas amemos aquilo que nós temos. Dê valor àquilo que você tem. E trabalhe para conquistar aquilo que você ainda não tem. Porque muita gente despreza. Muita gente já pensou. Geralmente nós não somos gratos pelo que nós temos. Já pensou se Deus falasse assim, amanhã cedo, quando nós acordássemos, ele falasse, hoje eu só vou dar para você o que você agradeceu ontem. O que nós teríamos na nossa vida? Nada, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus falou, olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e no entanto meu Pai as alimenta todos os dias. Muita gente usa essa parábola para dizer que nós podemos ficar tranquilos que Deus vai nos dar. Não, não é assim. Por que Deus alimenta as aves? Porque as aves fazem a parte dela na natureza. O único que não faz a sua parte na natureza é o homem. Se você pega uma minhoca, ela está fazendo a parte dela, ela está fazendo a aeração da terra. Se você pega uma formiga, ela faz a parte dela, uma abelha. Todo animal faz a sua parte. Mas o homem, em virtude dos seus desejos pessoais, das suas paixões, ele não executa as suas funções, porque a partir do homem, a partir do dia que o homem fizer tudo aquilo que é de sua competência, nunca vai faltar nada para ele, tá? E apenas 5% vivem no presente, por isso que se chama presente. É um presente de Deus para nós. Quem vive o futuro está roubando a Deus, porque o futuro a Deus pertence, Ele não te deu ainda. 5 minutos atrás, passado. 10 segundos atrás, passado. Presente é este momento. Aproveitemos este momento e tudo na nossa vida. Agora vamos ver o que Jesus, complementando aquela primeira passagem de Jesus, vamos ver o que ele me fala. Ele nos fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu fui fazer um culto ecumênico lá na usina Mandu, em Guaíra, e teve um pastor, um padre, e eu fui como espírita, e o pastor fez uma preleção muito bacana sobre esse capítulo aqui. Só que ele falou aqui, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele parou aí, tá? Jesus tira nossas dores? Todas. Jesus vai resolver nosso problema financeiro? Vai. Jesus vai tirar nossa depressão? Vai. Jesus vai nos dar felicidade, alegria? Vai. Desde que nós... Desde que nós observemos a segunda parte. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, para que Jesus nos alivie, Jesus tire o nosso sofrimento, nós temos que carregar o fardo e o jugo de Jesus. O que é o fardo de Jesus? O que é o jugo? Eu já apresentei isso aqui há uns 10 anos atrás. Vamos lá. Eu fiz uma tabelinha para a gente poder compreender, tá? O que é o jugo de Jesus e o que é o jugo da terra. Eu gostaria que, à medida que nós fôssemos passando, vocês fizessem uma análise do que é pesado e do que é leve. Vamos lá? Primeiro, o amor. Amor é pesado ou leve? Como é que se é? Leve. Você flutua, né? Você até voa, você não precisa nem ir. Quando você está amando, você está noutra, você esquece de comer, de beber, você esquece de tudo.
O amor nos faz bem. O amor não nos atormenta. A paixão, sim. Aquele amor doentio que é a paixão, aquilo faz mal. O amor verdadeiro, ele ama sem retribuição. Ele ama por amar. Não estou falando do amor ligado às atividades sexuais que vai se transformar numa paixão que as pessoas acabam até matando. Mas o verdadeiro amor, ele é leve. E o ódio? Como é que nós ficamos quando temos ódio? Cara feia. Eu devia ter feito aquilo. Eu devia ter feito aquilo. Ela vai ver quando me encontrar. Ela ainda vai precisar de mim. E vou fazer isso. E vou fazer. E a gente fica atormentado e vai dormir com o inimigo. A gente é tão besta que a gente gosta muito das coisas. A gente é muito afetado pelo negativo. Pelo negativo. Então, vamos fazer aqui. Aqui a casa faz promoção de pizza de vez em quando, não faz? Almoço, algum lugar agora, tá bem parado, mas faz, né? Pão toda quarta. Faz pão, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma promoção de pizza, como nós já viemos até aqui fazer. Aí você pega 10 bilhetes de pizza para vender. Você vendeu o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A hora que chega no 10º, a pessoa fala não para você. Como é que a gente reage? Esse muquirana. O cara tem dinheiro, ele sabe que é para caridade, para o bem, para o amor. Por que esse cara, ele vai se danar lá em cima? Gente, a gente vai lembrar de quem? Dos 9 que compraram ou do 1 que não comprou? A gente não tem gratidão para com os 9 que compraram, mas nós somos sensíveis às perdas, não aos ganhos. Nós só vemos quando a coisa está ruim para nós. Nós só vemos a xícara meio cheia, meio vazia. Nós tínhamos que ver a xícara meio cheia. Tá? Vamos lá. Perdão. Quanto pesa o perdão? Nada. Aliás, pelo contrário, ele tira um peso de cima de nós. Tira aquele sofrimento que nós tínhamos. Quando a gente perdoa, a gente deixa a encrenca com a outra pessoa. Quando a gente pede perdão, deixa a encrenca com... E se o outro não me perdoar? Problema dele, tá? Mas o contrário do perdão é vingança. Como fica uma pessoa que quer se vingar? Lá em Barretos nós tivemos um caso lá de um rapaz que cometeu um assassinato. Ele ficou 1 ano planejando uma vingança. Imagine durante 1 ano as companhias espirituais que esse rapaz teve, os tormentos que ele teve, que isso acaba refletindo inclusive na saúde física. A humildade contra o orgulho. O que pesa mais? Orgulho, por cima de mim só avião, se passar abaixo eu taco pedra, não é assim que a gente fala? A humildade é leve, não pesa nada. Vamos lá. Fraternidade é bondade contra o egoísmo, a ambição. A pessoa egoísta só quer. A pessoa ambiciosa também. E quanto mais nós temos, mais preocupados nós ficamos. Não vamos ser igual Diógenes. Ter uma doutrina que se eu não tiver nada, eu não tenho problema. Se eu não tiver carro, eu não tenho que pagar seguro, não tenho que gastar com combustível, não tenho que pagar IPVA e ninguém vai roubar. Não tenho que fazer revisão. Tá? Se eu não tiver filho, também não vou me preocupar se ele vai entrar nas drogas, se vai ter estudo, se não vai. Então não é essa doutrina. Não. Mas quanto mais bens nós juntamos, mais preocupação nós temos. A resignação contra a revolta. Uma pessoa resignada é aquela que não blasfema contra Deus, que não coloca a culpa dos seus problemas nos outros. E uma pessoa revoltada sempre acha um culpado para os seus erros. Começou com Adão e Eva, né? Você sabe quando Deus chega lá no paraíso e vê ele lá com a folhinha, fala assim: Adão, você comeu a fruta? O fruto? Não, foi a mulher. A mulher que o Senhor me arrumou que me deu. Aí ele vai falar com a Eva. Eva, você comeu? Foi a serpente. Nós temos a mania de transferir as nossas culpas e responsabilidades para os outros. E nós temos que começar a aceitar isso. A revolta é algo que, se nós tivéssemos que ficar revoltados, é contra nós mesmos. Porque nada nos acontece se nós não formos os causadores daquilo. Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Buscai na sua vida
a razão daquilo que está te acontecendo agora. Se não encontrardes, remonte a outras existências que provavelmente estarão lá. Calma é a paciência contra o desespero. É você ficar desesperado. O desespero não leva a nada, o desespero é perda de energia com aquilo que nós poderíamos consertar. Conta-se que lá na Itália, quando teve para surgir a Segunda Grande Guerra Mundial, todo mundo apavorado, vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter guerra, não vai. Tinha um jovem, e esse jovem, ele não estava nem aí. E quando a gente não está nem aí, se incomoda os outros, porque eu teria que ficar desesperado igual os outros. E chegaram para ele e falaram, mas ô meu amigo, você está preocupado ou não com a guerra? Ele falou, olha, das duas uma, pode ser que a guerra venha e pode ser que a guerra não venha. Se a guerra não vier, eu não tenho que me preocupar. Mas se a guerra vier, das duas uma, pode ser que eu seja convocado ou não. Se eu não for convocado, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for convocado, das duas uma, eu posso ir para frente de batalha ou posso ficar na retaguarda. Se eu ficar na retaguarda, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for para frente de batalha, das duas uma, pode ser que eu seja ferido e pode ser que eu não seja ferido. Se eu não for ferido, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu for ferido, das duas uma, pode ser um ferimento leve, pode ser um ferimento grave. Se for um ferimento leve, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se for um ferimento grave, das duas uma, pode ser que eu morra, pode ser que eu sobreviva. Se eu sobreviver, eu não tenho com o que me preocupar. Mas se eu morrer, eu vou estar ao lado de Deus, aí que eu não tenho com o que me preocupar mesmo. Então, é uma pessoa que espera os acontecimentos para, sem desespero, tomar as atitudes necessárias. É claro que algumas coisas podem ser previsíveis e você pode tomar antes. Mas você se desesperar, estatisticamente, 80% daquilo que nós nos preocupamos não acontece. É uma preocupação inútil. E na vida nós só temos dois tipos de problema, né? A fé contra a descrença. Bom, vamos lá. Quanto pesa em nossa consciência? O amor, o perdão, a humildade, fraternidade, bondade, resignação, calma, paciência e fé. Quanto pesa? Nada. Quanto pesa o ódio, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a revolta, o desespero e a descrença? Muito. Nos atormenta, nos deixa desorientados, não é? Qual fardo é leve? O de Jesus. De quem depende nós escolhermos o fardo? De quem depende amar ou odiar? Perdoar ou se vingar? Ser humilde ou ser... De quem depende? É do meu vizinho? É do meu pai? É do meu chefe? É da minha esposa, do marido, do filho? Não! É nossa atitude. É nós que tomamos a decisão de amar ou odiar. E quando nós amamos, estamos em paz. Quando odiamos, estamos em guerra. Quando perdoamos, estamos em paz. Quando nos vingamos, estamos em guerra. Como diz Paulo, acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então fica aqui o recado de Jesus. Siga, carregue o fardo de Jesus, que todos os seus problemas serão resolvidos. Como diz Sartre, novamente citando ele, viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo, entre as escolhas e as consequências. Nós temos que ter consciência que toda escolha que nós fazemos traz coisas boas e coisas ruins. Não existe nada, o nosso problema é que a gente quer que tudo que a gente faça só traga coisas boas. Não é assim. Por exemplo, eu decido ter uma alimentação vegetariana, vegana. Qual é o meu benefício? A minha saúde vai melhorar. Em compensação, eu vou ter uma privação do meu paladar. Eu não vou estar saboreando uma picanha, um bacon e algumas outras coisas mais. Eu decido comer tudo. Como diz a Karnal, né? Tem uma receita para não dar Alzheimer. Vocês querem saber como é que faz para não ter Alzheimer? Vocês comem de tudo que puder, tudo quanto é porcaria. Bacon, gordura, salaminho, torresmo, tudo quanto é porcaria.
nós não vamos chegar na idade de ter Alzheimer. Você morre antes, tá? Então, é nossa escolha, tá? Aí vamos lá. Eu decido comprar um carro. Carro é bom? É. Você faz até inveja, anda com os plásticos para fazer inveja para os amigos, né? Você mostra para todo mundo. Mas, na hora de fazer o seguro, de pagar IPVA, na hora que ele dá uma batida, aí você compra em 96 parcelas, o carnê fica, tá? Você pagou metade do carro e deve mais que o dobro dele ainda. E a gente sofre todo mês para pagar a prestação, não é assim? Aí, quando está faltando umas 30 prestações, a gente fala assim, já está na hora de eu trocar. Aí você vai na concessionária, refinancia e compra um novo. E continua sofrendo. Você vai ter alegria. Filho é bom? Filho é bom, mas dura muito. Dura a vida inteira. É verdade. Mas diz que eles dão trabalho só os 50 primeiros anos, tá? Depois a gente acostuma, tá? Mário Prata dizia que filho é bom, mas dura muito. Filho é uma maravilha. É gostoso você acompanhar uma gravidez. Temos o curso de gestante anular. Todo mundo faz o quartinho, espera, faz. Tem pai que faz até festa de 1 ano pro filho, não sei pra quê, porque o filho não entende nada. Fazer festa de 1 ano para a filha é igual fazer festa de cachorrinho para aniversário. Porque a criança não sabe o que está acontecendo. Se bem que hoje as crianças estão mais espertas, né? Então filho é bom, é gostoso, mas quantas noites sem dormir? Quando tem aquela dor, você não sabe se é cólica, se é algum problema. Né? Aí seu filho, aí você tem que voltar a trabalhar e não tem vaga na rede pública, aí você vai procurar uma escola particular, aí dói o bolso. Aí seu filho cresce mais um pouco, será que vai estar em boa companhia? Que será que ele vai ser? Será que ele vai se envolver com drogas? Será que ele vai trabalhar? É preocupação o resto da vida. Quando a gente pensa que só dá trabalho quando é pequenininho, está enganado. O meu está com 34. 42 anos, meu filho. Eu já até perdi as contas. 42 anos, tá? E tá dando trabalho ainda, tá? Tá dando trabalho. E, de repente, quando ele vai embora, você fala, ufa, liberou a casa. De repente, volta e traz um penduricalho ainda, né? Então, tudo na nossa vida tem ganhos e perdas, tá? O que nós temos é que saber as coisas que merecem, aquilo que nós temos que abrir mão de prazer, que é da matéria, para o corpo, né? Tá? Paulo nos diz, tá? Paulo nos diz que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Paulo está colocando uma divisão muito clara entre espírito e alma. Espírito desencarnado e alma. Eu, quando estou desencarnado, peço as provas mais difíceis. Eu peço as coisas para que me melhorem. Eu peço para fazer o bem que eu puder. Mas quando eu estou encarnado, o bem que eu quero como espírito vai me privar de muitos prazeres. Vou ter que acordar cedo para fazer uma promoção de pizza, vou ter que fazer outras coisas. Dá trabalho. Mas o mal que eu não quero, porque eu sei que vai me atrasar, que vai me comprometer, que vai me causar danos nas minhas encarnações futuras, eu, como encarnado, faço. Por quê? Fazer o mal é tão gostoso, gente. Falar mal da vida dos outros não é bom? Não, né? Aqui ninguém fala, né? Só lá na minha terra. Tá? Então, nós temos que buscar. Se nós sabemos que tudo na vida tem ganhos e perdas, busquemos os ganhos naquilo que nós vamos levar embora, que são os ganhos para o espírito. E vamos deixar as perdas para as nossas necessidades físicas. Porque nós temos que juntar os tesouros que os ladrões não roubam, que as traças não roem, que a ferrugem não corrói, que são os valores imperecíveis da alma. Quando tivermos que optar por alguma coisa, optemos por aquilo que é perene e eterno. Não por aquilo que vai nos dar prazer durante uns 5 minutos. Eu vi uma chargezinha no Facebook, não sei se vocês viram agora, tinha 2 velhinhos sentados, tá? E passou uma moça muito bonita, e o outro falou assim, ai, que saudade dos meus 20 anos,
E o outro fala assim, o quê? Por 5 minutos de prazer, você vai ter que trabalhar mais 47 anos para aposentar de novo? Por 5 minutos? Não. Então, gente, vamos escolher estes valores e fazer alguns sacrifícios do corpo, porque nós temos mais do que nós precisamos. Terminando aqui, esse texto atribuído a Shakespeare, né? Eu me sinto feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas machucam. Nós não nos decepcionamos com outras pessoas, decepcionamos com nós mesmos que criamos expectativas em torno delas. Então, a vida é curta, ame a sua vida, seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Viva a vida para você ir. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Eu faço assim, eu escrevo, passo a minha esposa, ela corrige, tira tudo que eu estou xingando e ela repara. Antes de gastar, esse é difícil, né? Antes de orar, perdoe. Se você for ao templo orar, tiver alguma coisa contra o teu irmão, antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, viva. Aprenda a viver e saberá morrer. E aprenda a morrer e saberá viver. E esta é uma frase do Papa Bento XVI, ele fala que o amor supera a justiça. Por quê? Porque justiça é dar ao outro o que é dele. Amor é eu dar o que é meu. Eu compartilhar aquilo que me pertence e me disponibilizar para o outro. Quando eu dou somente o que é do próprio outro, eu não estou amando, eu estou fazendo justiça. Então, quando eu dou uma cesta básica, eu estou distribuindo alguma coisa que não é minha, que Deus me permitiu ter. Isso daí é justiça. Amor vai um pouco além. O amor trabalha com sentimentos. Muito obrigado, meus amigos. Perdoe ter passado o horário. Que a paz e o amor de Jesus nos abençoe.